Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje. Agradeço a Deus por neste momento poder partilhar com você a palavra de Deus. É uma coisa importante para a nossa vida, porque é que nos dá força. Eu, nesse momento, desejo que você esteja bem mesmo, esteja otimista, e realista e otimista, né? Que diante da realidade, que nem sempre é muito boa, nem sempre, mas a gente tem que ser realista, otimista e cheio de fé para não desanimar. Eu digo isso porque às vezes a gente que vive nesse mundo nós não podemos ficar isolados do mundo, né? Nós não podemos ficar isolados do mundo, a não ser que a gente vai lá para vamos dizer assim, para uma área rural onde não tenha casa, não tem ninguém. Aí você entra lá, faz uma casa lá debaixo de uma árvore, né? Faz uma casa na árvore e fica lá, aí você consegue, né? Caso contrário, não tem como, né? E eu até pergunto a você se você está vendo as notícias. Eu gosto de falar das notícias, notícias boas, né? Você está vendo as notícias, como é que está e tal, né? Então, por quê? Essas notícias que a gente ouve, apesar de ser uma opção nossa, se não ligar a televisão, não vai ver notícia. Nós ligamos e vemos, porque isso já passou a fazer parte da nossa vida. Eu espero que você esteja bem, apesar das notícias que a gente vê, né? Espero que esteja bem. São notícias, muitas vezes, que nos causam, vamos dizer, um mal-estar. Antes da boa notícia, essa é a má notícia, né? Causa mal-estar na gente, e são notícias que causam nojo, porque são coisas que você não pode dar jeito. Tudo que acontece na nossa vida, qualquer coisa que não esteja em ordem, se tem uma conta atrasada, você vai correndo pagar, para não ficar nada fora do contexto, né? E quando as coisas não estão bem, você procura dar um jeito. Mas agora nós não podemos dar jeito, é o que está acontecendo. Nós somos pequenos demais diante dessa realidade. Mas, só para dizer assim, mas que cheira mal, cheira. Que dá nojo, dá. É a única reação que a gente pode ter. Já que não pode dar jeito, você sente nojo. Aí você tira um lenço e põe aqui, ó, porque não tem o que fazer. Terrível, terrível. Mas nós não vamos deixar nos abater por causa disso. Temos a nossa vida para cuidar, temos nossos projetos que normalmente são bons. Os meus, por exemplo, são bons projetos. Eu não penso em, por exemplo, prejudicar o outro, maltratar o outro. Ah, não, quem sou eu para querer ficar numa vida dela? Não, tem que viver bem, né? Então essas coisas nos tiram do sério. Tiram do sério mesmo, mas nós vamos aqui, daqui a pouco, ler, vamos ver o que Deus Todo-Poderoso, que nos ama e cuida de cada um de nós, Ele nos pode oferecer. Que a palavra de Deus, ela nos fortalece, exatamente para não nos deixar abater por causa dessas coisas. Não é isso que a gente fez sempre? Antes era mais fácil, agora está ficando mais difícil. E Deus sempre do nosso lado. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus.
É isso que nós podemos fazer. Nós vamos ver aqui um texto, a carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo, o grande São Paulo, convertido. Ele era um homem mau. São Paulo era um homem mau. É bom que a gente saiba dessas coisas, né? Que acha, tá na igreja, tão bonzinho. Mas ninguém sabe o que é que já foi cada um. São Paulo era um homem mau. Perseguidor, matador, perseguidor de Jesus Cristo. E um dia ele caiu do cavalo, né? A conversão dele foi essa, né? Numa viagem, uma estrada de Damasco, parece, né? Ele converteu-se. Então nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos ajuda hoje para a gente viver. A palavra de Deus está em Romanos 5, de 1 a 11, que diz assim: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados por Deus quer dizer perdoados por Deus, a mesma coisa. Perdoados por Deus, temos a paz em Deus. Nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Então, por Cristo, é que tivemos acesso a essa graça do perdão. Olha que maravilha! Por meio de Jesus Cristo tivemos acesso à graça, na qual estamos firmes. Olha que beleza! Na qual estamos firmes. Porque se não for a graça de Deus, a gente desanima nesse mundo cão. A gente desanima, é por isso que eu digo sempre, vale a pena segurar na mão de Deus. Vale a pena. Olha que eu digo isso, não é no que vejo acontecer com alguém, não é o que aconteceu comigo, né? O que aconteceu comigo. Quando ele estendeu a mão para mim, eu segurei na mão de Deus. Opa, olha que chance! Deu a mão segura. Ele tem, olha, eu acho que ele não quis soltar a minha mão mais nunca, porque eu também não quero soltar a mão dele, não. Eu estou grudado na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tivemos acesso à graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isto, mas nos gloriamos até das tribulações. Até das tribulações. Porque, olha o que é que nos fala. Das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. Você viu que às vezes ninguém tem paciência com mais nada. É uma falta de paciência infernal. Ninguém tem paciência, ninguém espera, ninguém, sabe, parece uma coisa, um fogo, uma fogueira que não quer aceitar às vezes uma pequena tribulação e superar aquilo ali. Ela produz a paciência. Para um pouco, espera um pouco, tenha um pouco de paciência. Tenha um pouco de paciência. E a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Você está vendo como é bom? No fim desse bolo todo, Jesus nos dá uma graça muito grande.
tudo na esperança. Ora, se eu tenho paciência, se eu espero em Deus, Ele já me gratificou. Ele já me deu a graça. E a esperança não engana. A esperança não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, olhe agora, apareceu aqui também a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, que é um Deus, a terceira pessoa da Trindade Santíssima, Deus Espírito Santo, que derramou o amor de Deus em nossos corações. Derramou. Ele não fez assim uma pitadinha. Derramou, jorrou em nossos corações. Então é isso que Deus faz com a gente. Ele nos dá em abundância. Deus tem uma mão aberta, uma mão grande. Ele é generoso, Ele vem assim com as mãos cheias para nós. Ele não dá migalha, não. Então, com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Olha, Ele, como diz, nós somos diferentes. Nós gostamos de pessoas, assim, pessoas grandiosas, pessoas em nível muito alto, talvez. Mas Jesus Cristo, na sua bondade infinita, na sua humildade, na sua grandeza, Ele nos apoiou quando a gente estava caído no pecado, fraco, na miséria, quem sabe no vício, quem sabe na prostituição. Tem de tudo, né? Nessa área, né, do pecado, tem de tudo. Então, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Olha só, morreu pelos ímpios. E não morreu por gente boa, não. Gente boa que, eu já sou muito bom. Até assim, parece que se incha todo assim, ele nem, sabe, é tudo assim empinado. Nós somos fracos mesmo. Valemos pouco para nós mesmos, mas para Deus a gente é precioso. Porque Ele nos recupera. Às vezes a gente não está numa situação tão precária, Ele vem, olha, Ele nos ergue do chão. Às vezes nós estamos caídos, às vezes por nós mesmos, às vezes o outro vem, chutou o nosso traseiro, derrubou, porque sempre tem essas coisas, né? Às vezes a pessoa se sente mal quando o outro está bem, aí ele vou aprontar um chute no traseiro dele para ver se ele cai. Mas não adianta nada, Deus não derrubou, Jesus Cristo nos levantou, porque Ele não olhou o nosso pecado. A missão dele é outra, a missão dele é salvar, não é derrubar. Tem tanta gente que se sente mal quando o outro está bem, né? Você já prestou atenção? E quando uma pessoa, eu já tenho visto algum sinal disso. Às vezes a pessoa está andando, está cuidando da sua vida, trabalhando que nem louco, e tem um lá doido para derrubar. E se puder, dá uma rasteira que você cai mesmo. Aí você não precisa nem cair, você tem já uns privilegiados que te derrubam. Mas Deus veio a esses que são nós, muitos de nós, que estavam caídos, sem força, na vergonha, no pecado, e Ele estende a mão para nós. Você é precioso aos meus olhos. Quem é que fala isso? Quem é que fala isso para mim e para você? Quando é alguém que é suspeito de alguma coisa, aí a gente passa assim, olhando assim, sabe, doido para fugir, porque não quer nem falar com a pessoa.
é contaminado, é corrupto, é isso e aquilo. Fala aí, corrupção é uma palavrinha tão assim familiarizada no meio do povo hoje, né? Mas tudo bem. Então, com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo. Olha só. Por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Talvez consentiria morrer. Talvez, quem sabe, a palavra quiçá que significa isso. Mas eis que uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Morreu por nós. Por isso que nós chamamos ele de Salvador, né? Ele salvou mesmo. Salvou a gente que estava lá no poço, né? No fundo do poço. Ele salvou. Ele deu a mão. Deu a mão na hora que todo mundo estava criticando, acabando de destruir, né? Às vezes sabe de uma coisinha, nem quer saber porquê, se foi verdade, nem nada. Aí se torna um dos atiradores de pedra. Como disse, se escapar da pedra dos outros, a minha vai ser certeira. Porque eu sou importante e porque o que eu falo todo mundo vai acreditar aqui, porque aqui tem bastante gente, tem 300, 400 pessoas. Então, se ele escapou das pedradas que deram até agora, eu vou mandar uma certeira. Porque todo mundo vai acreditar em mim, né? Achar que eu não vou mentir, achar que eu estou falando verdade, tapeação, né? Pensando que engana Jesus Cristo. Quem irá saber quando falam mal de alguém? Por que estão falando mal? É verdade? Você sabe da história? Você sabe por que estão falando isso? Ou tudo é mentira? Não, é mais um na fila dos atiradores de pedra. Igualzinho fizeram com Madalena, né? Quando Jesus olhou assim, tinha um monte de velho. Nós apanhamos essa mulher em adultério. Segundo a lei, ela deve morrer apedrejada. E você, o que é que me diz? E Jesus Cristo olhou para eles assim e disse: olha, quem de vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Comece já. Você atirou a pedra? Muito menos aqueles vagabundos que estavam lá. Porque eles eram podres. Tinham o rabo preso. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo se achou cheio de pecado. Começou a olhar para dentro de si e disse: eu estou podre, aquele está podre, aquele está podre. Ela é prostituta, portanto, somos todos prostitutos no caso ali. E ninguém teve coragem de atirar a pedra, né? É esse o problema. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados, perdoados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ele deu a vida por nós. Nós merecíamos ser mortos, separados da alegria, da graça. E ele diz: não, olha, sabe, faz o seguinte, eles são inocentes. Eles são inocentes, não tinha outra justificativa. Olha, sabe uma coisa? Eu assumo as pedradas que eles vão levar, tá? Você abre a porta para eles, deixa eles entrarem, eu vou tomar as primeiras pedradas, injúria, mentira, agressão. Foi isso que matou Jesus Cristo.
Foi por isso que diz, ele morreu pelo nosso pecado. Quer dizer, nós somos apedrejados, íamos ser apedrejados. Ele que foi. Senão eu vou me colocar no meio aí, e em vez de condenar eles, condena a minha morte. Eu vou aceitar, eu vou assumir o pecado deles, salva eles. Olha que amor que Jesus Cristo tem por nós. A gente diz às vezes, esse negócio de ir para a igreja, isso aí não tem nada a ver. A gente vê essas coisas por aí, essas afirmações por aí. Não, eu não sou de igreja. De igreja é essa gente fraca, de igreja é essa gente aí que não sabe o que quer, pessoas atrasadas, pessoas velhas, pessoas, enfim. Não, o negócio é outro, eu sou pessoa importante. Tá bom. Então, ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Então nós somos reconciliados, perdoados, reabilitados pelo perdão. Nós que não podíamos estar próximo de Deus, Ele nos aproximou de Deus. Ele disse, olha, essa turminha aqui é tudo meu, tá? Ele pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida, como é que chama? Reativou o nosso nome, o nosso crédito, foi tudo bonitinho, né? E Ele morreu na cruz por nós. Então é por isso que nós precisamos reconhecer isso, né, na nossa vida. Vai fazer um bem enorme quando a gente reconhecer que nós, por nós mesmos, nós não somos flor que se cheire. Porque a partir do momento que uma pessoa deseja o mal para o outro, que a pessoa puxa o tapete do outro, que a pessoa fala mal do outro, que condena o outro, tem inveja do outro porque ele está crescendo. Quer dizer, que espírito de destruição é esse? Mas ele não é teu parente? Por que você está fazendo isso com teu irmão, teu parente, teu amigo? Por que você está fazendo isso? Será que é agradável fazer isso com os outros? Tem inveja dos outros? Na primeira esquina, na primeira oportunidade ele destruiu. E não precisa muita coisa, é só uma palavrinha, já destrói muitas vezes. Isso é muito triste, gente. Nós precisamos fazer uma reavaliação de tudo na nossa vida por causa dessas coisas. Eu não estou acusando ninguém. Eu não estou acusando ninguém especialmente. Eu estou vendo o que se passa nesse mundo de Deus. Estou vendo o que se passa nesse mundo de Deus, só isso. Então por isso eu queria comentar com você. Então nós vamos ver aqui, como vimos, a carta de São Paulo, que nos ajuda a refletir. Fica claro que Jesus é o nosso Salvador, porque Ele nos salvou, né? Nós estávamos condenados pelo pecado e Ele veio e nos reconciliou com o Pai, nos justificou. Ele assumiu a nossa culpa, a nossa fraqueza e nos reabilitou, não é isso? Para uma vida nova. Nos reabilitou para uma vida nova. Agora o nosso compromisso é com Jesus Cristo, com Deus, através de Jesus Cristo. É Ele quem nos reconcilia com o Pai, é Ele quem nos chama para que Ele possa nos levar ao Pai. Não é isso? Não é Jesus que nos leva ao Pai? Então eu aprendi que é isso, né? Então aqui Jesus nos acolhe, perdoa, no pior momento da nossa vida, na derrota, na vergonha, no fracasso. Ele nos dá a mão, nos faz caminhar com Ele, né? Ele fez isso comigo. E eu tenho certeza que Ele já fez isso com você também, em algum momento da sua vida.
Então nós somos justificados, perdoados por Jesus Cristo. Vejamos como Jesus Cristo age diferente de nós. Veja como ele age diferente de nós. Nós, quando vemos um caído, a gente vira a cara. Ele foi, já deu a mão e disse, vamos caminhar. É a diferença, né? Vamos caminhar. É por isso que quando Jesus te dá a mão, quando ele me dá a mão, não solta mais não. Não solta não. Segura. Faz tudo para segurar na mão dele. É ele quem nos tira do poço. Então não é por acaso que ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles corruptos que tinha ali, agora a palavra corrupta ficou assim tão assim familiarizada, né, no meio da sociedade, ficou bastante assim conhecida, por isso que eu apliquei esse termo aqui agora. Então muitas vezes a pessoa caiu porque alguém derrubou, né? Caiu porque tropeçou numa pedra e outra vez porque alguém derrubou. Mas por Jesus Cristo tivemos acesso à graça de Deus. Nós já recebemos muita graça, eu, você, já recebemos muita graça de Deus. Portanto, até nas tribulações nós somos agraciados, porque a tribulação, a dificuldade que nós passamos, sem reclamar de Deus, porque não vem de Deus, sem reclamar de Deus, até a dificuldade nos ajuda a crescer na vida, quando a gente sabe aproveitar. Agora, eu falei que as notícias maus cheiram mal. Então, na verdade, eu falei corrupção, né? A palavra corrupção, ela significa estragar-se, apodrecer. É isso que é a palavra corrupção, que a gente vê tanto hoje. Tudo a gente está escutando aí, né? Então, a palavra corrupção significa estragar-se, apodrecer. E aquela carne podre cheira mal. Cheira mal. Carne podre cheira mal, não é? Só o urubu que gosta de carne podre. Só o urubu. Então, é por isso que não é fácil, né? Então, é por isso que a gente aplicou esses termos aí, é como a gente estivesse assim, exalando um cheiro mau. O ser humano é assim, o ser humano, às vezes, quando ele se corrompe demais, a gente vê assim, então ele é um cheiro ruim, caminhando por aí, apodrece, e mesmo com vida, já cheira mal, né, porque ele está no meio da corrupção, né, então cheira mal. Mas mesmo assim, ninguém pode dizer que ele vai para o inferno, porque Jesus Cristo já tirou tanta gente do inferno. A gente não pode perder a esperança nunca. Jesus Cristo já tirou tanta gente do inferno. Então nós não podemos perder a esperança, porque Ele é Deus e Ele tudo pode. Então, eu não sei, às vezes a gente diz assim, reze por eles. Aí eu digo, meu Deus, não sei nem se eu tenho força para rezar por essas coisas assim, mas eu digo, meu Deus, nos perdoa a todos nós, nos perdoa, nós temos nossas falhas, nossos erros, nossos defeitos. Agora, uma coisa eu convido você, eu quero convidar você, mesmo na nossa dificuldade, na nossa fraqueza, nossa, vamos dizer, pequenez. Se a gente puder ajudar uma pessoa, não precisa nem dar dinheiro, não precisa, às vezes uma palavrinha que você der para essa pessoa vale muito mais que dinheiro. Outra vez uma pessoa falou para mim, você me ajudou muito. Eu falei, eu nunca te dei nada. Não, você lembra que você falou isso para mim? Eu lembro. Então foi o suficiente para mim.
Eu digo, ah, meu Deus, que beleza, que alegria saber disso. Então é uma palavrinha só. Uma palavrinha só. Creia em Deus. Não importa a situação que estejamos, creiamos em Deus que Ele vai nos ajudar. Ele já nos tirou, já nos fez caminhar. Vamos crer, vamos acreditar e vamos segurando a mão de Deus e vai, né? Aquela música, né? Segura a mão de Deus e vai. Quem cantou essa música foi o prefeito de Osasco, né? Francisco Roça de Almeida, ele prefeitaço. Então, e é assim, essa mensagem que ficou gravada no nosso coração para sempre. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.